Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida, direto de Brasília. Mais um Frente a Frente, faltando aí poucos dias para a eleição, para esse segundo turno acirrado, disputado e tenso. Os candidatos praticamente, Jair Bolsonaro praticamente parou a sua campanha, botou o que eles chamam de campanha na banguela, esperando chegar o domingo. Fernando Haddad, por sua vez, corre atrás do prejuízo, tentando a virada. E para comentar essa tensão eleitoral, nós trouxemos aqui hoje a senadora Ana Amélia Lemos, líder do PP na Câmara, no Senado Federal. Ela que foi candidata a vice na chapa de Geraldo Alckmin. Boa noite, senadora, é um prazer recebê-la aqui. Boa noite para você, Denise, boa noite, Zé Maria, boa noite os telespectadores deste programa Frente a Frente. Queria também dar uma saudação aos meus seguidores, porque nós estamos numa live no Facebook, que a gente costuma fazer nos programas para prestar contas aos nossos telespectadores do que estamos fazendo e do que estamos pensando num momento tão crucial quanto esse. Estamos há praticamente 3 dias da decisão histórica do país e nesse confronto entre duas candidaturas diametralmente opostas. É verdade, né? Vamos ver o que vai ver, né, que vem por aí, né, Zé Maria? Pois é, e por aqui a transição já começou. O presidente Michel Temer já deixou prontos ali o local, a equipe e a indicação de que a nova equipe do próximo governo será bem-vinda. No Congresso Nacional já está tranquilamente definido que Jair Bolsonaro vai comandar o próximo governo. E a conversa agora é sobre a formação da base dele no Congresso Nacional. Senadora Ana Amélia tem uma longa vivência na política, em análise política, jornalista, senadora da República, agora já no seu último ano de mandato, ela foi candidata a vice na chapa de Geraldo Alckmin e tinha uma eleição ali praticamente garantida no Rio Grande do Sul. Senadora, esta realmente é uma eleição diferente, né? É muito diferente, Zé Maria. Ela foi polarizada a eleição e surpreendeu todos. Não houve nenhum analista político que, no começo desse processo, pudesse dizer que o desfecho seria esse. Ninguém faria uma projeção e um prognóstico do que está acontecendo agora. De qualquer modo, isso revelou, primeiro, o fenômeno Jair Bolsonaro. É um fenômeno. Você não pode deixar de ter que examinar o que ele encarnou no sentimento do eleitorado brasileiro e por isso chegou onde chegou. Eu costumo dizer que o movimento é até maior do que ele. Exatamente. E ele também teve um fator que foi um fator imponderável, inimaginável, que foi a facada. Não se sabe qual foi o tamanho do movimento Bolsonaro e o tamanho da facada. Exatamente. Né? Que não foi uma facada qualquer, foi uma tentativa de homicídio de fato. Né? A tentativa foi de matar o Bolsonaro. Então, o impacto que isso deu sobre toda a campanha, aquilo foi um corte, naquele momento foi um corte, em setembro, um corte, e aí mudou o cenário. Então, a gente está hoje na expectativa, o Zé Maria levanta a questão do Congresso, e a grande questão é exatamente essa. As regras nas escolhas de presidente da Câmara e Senado, ela segue pelo número da maior bancada, que indica o candidato. Porém, o maior bloco. Porém, a força do Bolsonaro, politicamente falando, dentro do Senado e da Câmara, é o fato novo. E qual será esta ação em relação à composição? Ele vai ter que ter uma convivência, ele já falou da neutralidade nessas escolhas, acho que em alguma medida faz bem, mas ele tem que olhar também quem vai comandar para ter um diálogo extremamente maduro e respeitoso com o Congresso Nacional, porque é o Congresso, especialmente a Câmara, que tem a pauta do Brasil. O Senado é a Casa da República, a Casa Revisora, ela tem várias responsabilidades, mas a Câmara define a pauta e passa por ali. Então, o jogo já começou, o jogo já está sendo jogado. Hoje eu vi no Congresso que você realmente já viu. É o assunto que se fala mais, é exatamente isso. E a disputa dos velhos e dos veteranos e dos novos. E os novos chegam com uma sede, né? E o poder tem que ser, eu diria, cortejado com muito jeito. Não adianta vir com sede ao pote,
porque essa história é perigosa. Então, tem que ter cautela, tem que deixar as coisas acontecerem, porque ali no Congresso, não importa que tenha 2 milhões de votos, tenha 10 milhões, tenha ou 1.000 votos, ou 1.000, está ali legitimamente empoderado. Verdade, chega lá é todo mundo igual, né, senadora? Todo mundo igual. A senhora igual. vê chances de Renan Calheiros, que pretende aí concorrer a um cargo de presidente do Senado? Acho duvidoso. Ou Simone Tebet? Talvez ele esteja na presidência da CCJ. Talvez que já seria para ele digamos, uma grande... Ou liderança do PMDB. Mas aí eu acho que mais... ele não estava querendo muito ser líder do PMDB. Não é a característica mas o comando de a Comissão de Constituição e Justiça, junto com a Comissão de Assuntos Econômicos, são as mais importantes do Senado Federal. O fato dele ter apoiado o PT atrapalha a posição dele na hipótese aí de Jair Bolsonaro vencer a eleição? É uma das questões. Talvez por isso ele também é um ser político muito esperto, ele sabe, então isso ele já mediu. E ele não vai dar murro em ponta de faca, né? Então, exatamente essas manobras, esses ajustes são feitos de acordo com as circunstâncias políticas que está vivendo agora. Então, ele sabe que hoje ele pode dar um passo atrás para 2 da frente amanhã, né? Mas eu não examino, não sou especialista no senador Calheiros. A senhora entra nessa onda aí do já ganhou, o Bolsonaro será o próximo presidente da República? Olha, as pesquisas, todas elas indicam, mas as pesquisas deram no primeiro turno, especialmente em relação ao Senado Federal, algumas indicações de umas falhas que fica difícil explicar para o eleitor e para as pessoas que acompanham o cenário que institutos bem conceituados tenham errado tanto. Especialmente em Minas, né? Minas, Paraná, São Paulo. São Paulo também errou muito. Então, com São Paulo apareceu até o último momento o Eduardo Suplicy. Minas nem se fala, Dilma apareceu sempre. O Requião apareceu sempre na frente, Agora, na frente. A gente também, nós, jornalistas jornalistas no Espírito Santo. E os analistas políticos, de uma forma geral, passaram a campanha inteira dizendo que a renovação seria baixa porque os parlamentares tinham feito o sistema para beneficiá-los, eles que já eram detentores de mandato. E aí o fenômeno Bolsonaro arrasou com essas previsões. Com as previsões. Exatamente. Eu também me penitencio de ter feito essa estimativa a gente mesmo, né, Zé Maria? Nós repetimos aqui de quase que diariamente. Para você ver do imponderável. O imponderável é o quê? É o fato novo na política brasileira. Mas aí também veio exatamente. O novo foi o seguinte, dizer não a isto, não ao sistema dos chefões, não ao sistema do caciquismo, de que o dono do partido vai mandar na vontade do parlamentar. E isso é um outro recado que eu penso talvez o mais importante. Se as lideranças não se reinventarem em relação a uma nova mensagem para o eleitorado brasileiro, a sociedade brasileira, corre o risco de ser soterrado todo mundo. Quer dizer, na próxima eleição vai ser uma outra situação semelhante agora. Então, eu penso que é preciso uma reflexão muito profunda, uma reinvenção do sistema. O sistema que está aí, a sociedade disse não à corrupção, disse não a isso tudo, disse não ao toma lá da cá. Então, é preciso ter uma nova forma de convivência política. Eu vi que os políticos não entenderam essa mensagem. Senadora, havia uma previsão, inclusive uma expectativa grande do mercado, que o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, fosse, pelo menos, para o segundo turno. A senhora foi vice do ex-governador Geraldo Alckmin e viveu a campanha por dentro. O que aconteceu? E há quem diga que, se houvesse uma inversão, a chapa teria um melhor resultado. Eu não tenho, quanto a isso, eu não discuto isso. Eu penso que o presidente Geraldo Alckmin, que eu chamava de presidente, o governador Geraldo Alckmin, talvez o homem mais preparado para este momento dos desafios que o Brasil está vivendo. O Brasil está dilacerado, uma crise econômica profunda, uma crise do Estado, ineficiência do Estado brasileiro. E São Paulo tem 43 milhões de habitantes. Quem convive com São Paulo, vocês convivem com São Paulo, se você olha a realidade de São Paulo,
em todos os níveis que você observar, níveis de violência urbana, que é uma coisa grave, nível de violência rural também. Pontal do Paranapanema foi pacificado. O problema da violência na capital, uma região metropolitana importante. A questão relacionada à educação, a questão relacionada à saúde pública, à infraestrutura de São Paulo. Então, as contas públicas é um dos poucos estados que está no azul. E do tempo e do tamanho que é São Paulo, né? O tamanho que é São Paulo. Então, quando você olha tudo isso, e isso nada representou, das duas uma, ou não souberam comunicar e mostrar isso para a população brasileira, né? Ou a população brasileira não estava interessada nem nisso, ela queria mudar. E como ele tem um... Senadora, ele foi, nem a população de São Paulo... E também isso, né, ela não percebeu, porque aquela história, né, você não enxerga o que você tem. Você talvez só fosse enxergar isso quem saísse de São Paulo A para ir... Chapa foi vítima da raiva que a população... Não, a Fátima, não, a Chapa foi o resultado do tsunami eleitoral. Então, também é imponderável. Eu fiquei muito surpresa, primeiro, com a qualidade das pessoas no entorno do governador Alckmin. Eu fiquei muito bem impressionada, aprendi muito, pessoas da melhor qualidade. Ele é uma pessoa de uma serenidade, o Alckmin não se perturba, a casa está caindo, ele não se perturba. Ele não tem uma reação intempestiva, sabe, eu diria, mercurial, não. Ele é uma pessoa absolutamente controlada, uma pessoa educada e de um saber sobre tudo. Ele estuda as coisas muito profundamente. E ele tem aquilo que é, digamos assim, uma pessoa com a convivência dele, de só dizer as coisas que ele considera assim, absolutamente corretas, com segurança e tal. Então, a gente até brincava, eu dizia assim, olha, governador, na comunicação eu só posso lhe dizer porque eu sou comunicador. Quando o senhor vai dar uma entrevista, eu achava que havia pouca audiência nos programas eleitorais. Então, você tinha que aproveitar as entrevistas, né, para você comunicar ao povo, vou fazer isso, aquilo. E usar uma linguagem de chegar no povo. Né? Você não pode... O povo não tem dificuldade de entender o que é crise fiscal. O que quer dizer equilíbrio fiscal? Você tem que falar, olha equilíbrio fiscal. É que nem na casa da gente, quando a gente perde o emprego, alguém cai a receita, e aí a gente tem que cortar a despesa, não vai jantar todo dia, vai fora, não troca a geladeira, não troca o aparelho, não compra sapato, não compra roupa, corta a despesa para não ter problema de ir para o cartão lá do crédito rotativo, aquelas coisas que ele gasta. Então, a crise fiscal é esse desequilíbrio, né? Você passa a receber menos e continua gastando. Então, tem que cortar o gasto. Havia algumas expressões que ele sempre usava, né? Spread, não dá para usar spread. Não dá spread, spread é só no meio de mercado financeiro. Durante a campanha houve essa tentativa de mudar o discurso? Eu explicava para ele, mas como você incorpora uma linguagem que ele... 3 vezes governador, ele só convivia nesse ambiente. E mesmo quando ia para falar com as pessoas, ele falava de um tom, é o tom da pessoa, eu digo assim, o mineiro, né, a pessoa do interior, com aquele jeito de comunicar que as pessoas gostam disso. E a crise do PSDB? Bom, isso é para o PSDB e para o Divan, né? Isso é para o Divan, isso é uma coisa para o Divan, né? Para a análise para o PSDB. São Paulo também já foi muito afetado, né? São Essa Paulo, questão de João Dória agora. Eu acho que ele foi injustiçado, Alckmin, porque o próprio caso de São Paulo, ele teve uma atuação fundamental na eleição do prefeito, né? Porque ele, digamos, tirou o prestígio dele, né? Tirou de uma cartola, né? Um nome que era um outsider. Ele foi eleito pela primeira vez na história da eleição de São Paulo, a prefeitura, no primeiro turno. E graças à aposta que ele fez, contrariando a cúpula do PSDB de São Paulo. Mas ele apostou, acertou na escolha, aí o resto não dá para comentar. Senadora, eu acompanhei o Tancredo lançando ali os primeiros evangélicos na política, né? E de lá para cá os evangélicos vêm ocupando espaço hoje no Congresso Nacional, né? A bancada evangélica lançou um conjunto de propostas, né, de independência do Banco Central, mudanças na educação, assuntos bem acima da religião. É claro que tem ali contra a ideologia de gênero, contra o aborto e tal, mas a gente vê que os evangélicos... A pauta vai além da ética. Exatamente. Além do dogma religioso. Como é que a senhora vê assim, esse apelo religioso no Congresso Nacional e essa tentativa de domínio? A democracia é feita de parte da sociedade. A democracia ou o Congresso é um bolo
que repartido tem um pedaço de cada setor. Tem empresário, sindicalista, tem bancário, tem advogado, tem médico, tem jornalista, todos os segmentos estão ali dentro. Tem padre, tem pastor, tem tudo, está tudo ali dentro. Então, há um sincretismo religioso e um sincretismo político também, vamos falar assim, de misturas e tudo. Eu acho que esse é o lado legal. O que não pode é você, digamos, sair do seu quadrado, né? Se você tem uma pauta, se você está lá como, digamos, um líder com o dogma da fé e os princípios e valores cristãos, aborto e outras questões relacionadas a essas áreas, ele se limitar a isso. Ele introduzir a questão que foge da sua alçada, é democrático? É também, só que ele descaracteriza a razão de ele estar ali. Eu penso assim, então, cada um está ali para fazer o seu lobby. E a palavra lobby, eu acho que nós tínhamos que a atividade do lobby tinha que ter oficializada, transparência, né? E tal, para evitar fazer isso por baixo dos panos, como se fosse uma coisa feia. Não, tem que estar lá. Eu sou senadora do Rio Grande do Sul, eu represento produtor rural, eu represento produtor de todas as áreas de produção e tenho grande orgulho de fazer isso. É essa a coisa que nós temos que ter e não ter... ficar intimidado de fazer certas coisas, porque, imagina, não sei, tem que assumir. Essa é uma característica da política brasileira, né? Você ficar meio escondido, né? A Cátia Abreu hoje falou bastante, ela está fazendo um discurso sobre isso, quer dizer, o agricultor, no caso, falar típico de armamentos, né? O agricultor, e é esse o ponto, não é, as pessoas estão levando para um outro lado, vão armar todo mundo, é absurdo, isso é gente que quer falsear com a verdade, isso eu diria assim, é má fé até no uso da informação, é a fake news, né? Falam muito da fake news, mas fazem a fake news, praticam a fake news para atingir o adversário. Essa é a arma que estão usando agora, que mais usou, e as redes sociais... Os dois lados, exatamente, Denise. E aí é o seguinte, e foi também o fenômeno de rede social, que vocês, comunicadores, nós que lidamos nessa área, sabemos o quanto essa ferramenta foi valiosa nessa campanha eleitoral, para o bem e para o mal. Uma das coisas que fez sucesso nas redes foi aquele vídeo do filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, onde ele disse que um soldado e um cabo são suficientes para fechar o Supremo Tribunal Federal. Isso aí deu uma repercussão danada na internet. Ele chegou a pedir desculpas aos ministros do Supremo, disse que deu uma chamada no garoto, que não é nem um garoto assim, tem 34 anos, né? Agora, como é que a senhora vê isso? A senhora apoia Jair Bolsonaro, ele vem fazendo uma campanha tentando, o próprio candidato... Botar panos quentes, mas aí ele vem com aquele discurso na Paulista dizendo que vai banir, ou vai preso, ou vai expulso, exilado do país, fala nos vermelhos, marginais. Como é que a senhora vê esse discurso dele? Não é contraditório com essa questão que ele diz que vai pacificar, mas ao mesmo tempo vem essa questão do filho, vem esse discurso dele na Avenida Paulista, aí dá hoje esse bope em São Paulo, com Haddad, na cidade de São Paulo, com Haddad com 51% e ele com 49%. Como é que a senhora está vendo essa incerteza que aparece aí sobre Jair Bolsonaro num momento delicado da campanha, em que vem esse discurso da Paulista, Denise, do Paulista e do como é que se chama isso? O fogo amigo. É o fogo amigo dentro de casa, não é um adversário. Essa declaração foi absolutamente num momento muito perigoso, num momento delicado da disputa, e que o adversário se valeu para repetir aquilo que ele tentou, o deputado Eduardo Bolsonaro, a dizer, olha, desculpa, eu não tive essa intenção. Só que o adversário, astutamente, usou isso massivamente, né? Então, eu penso aí é fogo amigo, ele não pode nem reclamar do adversário. Não pode numa campanha eleitoral. E mesmo o discurso, por mais que você queira dar ênfase, há uma posição. Eu duvido que os candidatos, como dizia o Bismarck, nunca se mente tanto, Otto von Bismarck, nunca se mente tanto depois de uma caçada, depois de uma guerra e antes de uma eleição. Inclusive, Haddad também disse que Mourão tinha sido torturador.
repetindo um quando fake tinha de uso 16 que ele tinha anos, 16 anos. Quer dizer, na época, é uma quer dizer. irresponsabilidade, é preciso muito cuidado também. As nossas instituições estão consolidadas, Poder Judiciário, a imprensa, Ministério Público, Polícia Federal. Eu sou uma pessoa defensora dessas instituições, defensora da Lava Jato. E aí um dos créditos do Bolsonaro é em relação à Lava Jato, contra a corrupção. Agora, você tem que ter um limite para dizer certas coisas. Então, aí foi digamos, um tiro no pé, uma coisa dentro de casa, e ele, né, fez todo o esforço para que consertou a tempo já? Eu penso que se os ministros que mandaram fazer uma investigação, não pode, de nenhuma maneira, fazer uma ameaça dessa natureza. Então, tem que ter as cautelas, os cuidados. Ele pode ser incurso na Lei de Segurança Nacional? Essa palavra quem dá são os ministros do Supremo Tribunal Federal, não é a senadora Ana Amélia. Senadora, essa campanha assim, ela é toda diferente, né? E o resultado já indica, aí, como nós falamos aqui, que o Congresso já considera o Bolsonaro como o próximo presidente. A indicação é de que ele vai trabalhar muito com grupos de pressão, bancada tal, bancada agropecuária, e isolar os partidos. É possível isso? Não, o Congresso Nacional vem muito renovado. No Senado Federal... Mas é que as bancadas são maiores. 85% a renovação. Exatamente aí vai requerer do presidente da República, que vier de domingo, uma habilidade extraordinária, equilíbrio e força. Não pode imaginar aquilo que se tentou fazer, que é discutir, o voto, uma votação, é o líder que vota pela bancada. Essa ideia é uma ideia para uma democracia que está num outro patamar. Aliás, um dos debates que a gente participa dos foros internacionais de parlamentos, que são vinculados às Nações Unidas, eu participei de um deles, o que teve maior número de parlamentares do mundo inteiro, são mais de 100 países, era discutir o seguinte: quando você vai votar, você tem que votar o que o partido lhe diz ou o que o seu eleitor lhe diz. Que às vezes é diferente o que o eleitor... No Brasil, vale o que o eleitor diz, né? Exatamente. Então, como é que é a votação quando ele vai fazer quando ele vai tomar essa decisão? Aqui não existe esse voto de líder votando pela bancada. O líder manda para um lado, o deputado ou senador vota como Algumas quer. bancadas são fiéis, algumas bancadas têm fidelidade. Aliás, é bom lembrar que uma das coisas boas que no começo da origem do PT foi a fidelidade partidária. Era o único partido que tinha fidelidade partidária. Isso é uma coisa para a consistência partidária. Hoje virou uma bagunça, mas de qualquer maneira... mesmo é muito independente dentro do PP, mas né? mesmo só, veja, eu sempre votei muitas coisas com o partido, outras coisas contra o partido, mas contra a orientação do partido. Mas veja só, no caso do PT mesmo, quando o Lula assumiu em 2003, ele fez a reforma da Previdência, as pessoas esquecem. E aí 3 parlamentares ou 4 votaram contra. Foi a Luciana Genro, a Heloísa Helena, o Babá, e não me lembro se teve um quarto, a Luísa Erundina, não sei se ela estava nessa votação. Não, a Luísa Erundina saiu quando foi nomeada ministra. Ministra do Itamar. Mas só o seguinte, mas aí esses foram expulsos por infidelidade partidária. Veja só, porque ele votou a reforma da Previdência quando ele começou a cobrar dos aposentados do serviço público uma contribuição de 11%. Então, veja, havia uma tentativa de criar a fidelidade partidária, mas é também uma forma de digamos, tolimento de quem quer ser independente no Congresso A impressão Nacional. que fica, então, que será tudo novo, né? O presidente, a forma como o governo vai tratar-se no Congresso Nacional, eu acho que nós vamos ver partidos menores, algumas surpresas, né? Algumas surpresas, ou vamos ver aí, porque gente que está na trincheira, por exemplo, ou da área da comunicação, da área do setor jurídico, ou mesmo das artes, ou de vários setores, que chegam com uma ideia do funcionamento do Congresso que não necessariamente é como eles imaginam, mas é como ele é realmente. Ele tem várias etapas. Eu consegui encerrar um mandato, estou encerrando agora, que não é uma coisa comum. Eu tenho 5 leis minhas em vigor, num mandato só. Muito raro. 5 leis e uma emenda constitucional aprovada, em vigor. Então, eu digo assim, eu consegui mostrar
fazendo uma economia, gastando só 30% do que eu tenho direito para indenização, verba indenizatória, economizando 70%. Não tenho auxílio moradia. Tem um gabinete pequeno, em Brasília e em Porto Alegre, 4 pessoas, e ele funciona. Uma demanda assim, de atender, às vezes, 100 pessoas num dia só. O que significa isso? Uma organização de um gabinete bem comandado, tem um chefe de gabinete muito competente, o Marco Aurélio, então a equipe é toda sintonizada, todo mundo tem que produzir bastante. E o que a senhora vai fazer quando terminar o seu mandato? Eu termino em janeiro, eu estou programando ficar um sabático, 2 meses só, ficar nos Estados Unidos, talvez, para aprender melhor, ter mais domínio do inglês, fazer um curso de ciência política para entender o nosso Brasil lá de fora. Visto lá de fora, talvez a gente veja melhor, né? Perfeito. Olha, na semana que vem a gente volta aqui no Frente a Frente com o tempo integral, né, de 1 hora, e exatamente depois das eleições, que eu espero que ocorram tudo tranquilo, que todo mundo exerça a sua cidadania. Senadora, muito obrigado por sua participação, pela presença aqui nos estúdios da Rede Vida em Brasília. Saí de lá do Congresso nessa hora para atender aqui os nossos telespectadores. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, a Denise, minha conterrânea do Rio Grande, Zé Maria, de tantas lutas que nós tivemos. Sim. Mas eu, como disse Eduardo Campos antes de morrer, não vou desistir do Brasil. E mais do que isso, eu estou com compromisso, estou indo para Porto Alegre, nosso candidato vai ganhar a eleição, Eduardo Leite, 45, e eu fiz aquilo que o gaúcho não aceita, a neutralidade. Nós temos que assumir lado. Gaúcho não admite, você tem que, mesmo errando, você tem que assumir o lado. Eu assumi, anunciei o apoio a Bolsonaro desinteressadamente, espontaneamente, porque fui uma combativa no impeachment de Dilma Rousseff, e então, domingo, meus votos serão esses, para deixar claro para o nosso telespectador e nosso seguidor. 45 lá em Porto Alegre, Eduardo Leite, e 17, Bolsonaro. E aqui nessa mesa redonda, a minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Pois é, né, Zé Maria? O último frente a frente aí, antes das eleições. Senadora, muito obrigada pela sua participação. Para você, um bom voto no domingo. Essa história de bom voto é uma indicação muito feliz, porque é exatamente do voto, da sua escolha, que nascem todas as suas exigências, a casa que você mora, a educação do seu filho e o seu futuro, né? Daí a necessidade de uma boa escolha. Muito obrigado, muito boa noite.